pessoal, tudo bem? Rafael Bernardes aqui do Síndico Lab, mais um episódio do Papo para Síndico. Esse aqui é um conteúdo que a gente está criando junto com a Supergás Brás, com os maiores especialistas dentro da Supergás Brás e também os maiores síndicos profissionais da cidade de São Paulo em atuação hoje. Quero agradecer aqui a presença da Iria, que ela é do B2B, né, o departamento B2B, precisamente a parte de individualização, que é uma pedra no nosso sapato, e o Alexandre Prandini, que eu vou deixar ele se apresentar, faz essa gentileza e agradeço muito a sua presença aqui. Um dos maiores síndicos profissionais, amigo nosso, é um poço de conhecimento e a gente só tem elogios a fazer aqui os síndicos que estão vindo, porque são os melhores síndicos profissionais em atuação. Alexandre Prandini tem uma vasta experiência, palestrante, síndico profissional há muitos anos. E obrigado, cara, por você ter vindo aqui. É uma honra. Rasgar elogio. Não, obrigado você. A gente está aí no mercado há algum tempo, né? Você perguntou o tempo, 23 anos aprendendo condomínio. É bastante tempo, né? É bastante. Mas a gente nunca deixa de aprender. Então é bem importante, e ainda mais essa questão de gestão de energia, que o tempo todo a gente aprende, né? Apesar de usar muita tecnologia, usar muita solução para energia, enfim, gás, água, a gente pode chamar de tudo, né? É verdade. Tudo é gestão de energia de uma forma indireta ou direta. E a gente aposta muito em tecnologia. Eu sou, né, do Green Build, sou um dos leads, né? Então a gente está cadastrado dentro da Green Build como lead por conta da gestão de eficiência energética, mas nunca é uma coisa que para, né? Recentemente teve aí um bom incentivo do governo para algumas energias verdes, cada vez mais vai ser uma demanda para o mundo e aí, efetivamente para o condomínio cada vez mais também. Muito bom, a gente vai explorar bem esse tema aí e também o tema individualização, né, Iria? Porque é algo que, para nós que estamos aí no campo de batalha, no dia a dia de condomínio, principalmente nas épocas de frio, incomoda bastante os moradores. E esse incômodo ele é transferido para o síndico e o síndico transfere para a empresa para chegar num lugar comum para que todo mundo esteja satisfeito com aquela prestação. E é uma situação bem complexa, né? Porque fez frio, aumenta o gás e a água. E o síndico normalmente é o primeiro vetor, né? Onde chega a informação. E aí a gente vai repassando, vai entendendo. Então eu queria falar um pouquinho, principalmente você, ensinar um pouquinho para a gente, e para a nossa audiência, principalmente, que é formada por síndicos profissionais, sobre a questão da individualização. É um tema muito complexo, é um tema que incomoda os moradores, né? Primeiro eles querem a individualização. Aí a gente paga um custo pela individualização. E aí quando eles percebem que eles estão pagando o próprio consumo, que quando é coletivo é uma coisa, quando é um próprio consumo é outra. Em alguns casos aumenta o valor e reduz para aquela pessoa que mora sozinha, um casal que não tem filhos, não gasta tanto com banho. Então existe aí esse problema no mercado e que a gente pode até tentar resolver ele hoje, né, de uma maneira muito específica, para que todo mundo entenda. Você concorda que esse é um problema, Prandini? Você tem esse problema? Tenho. Na verdade, assim, quando vem inverno, a gente já começa a se preparar. Verdade. Mas a gente estava conversando até, a gente se prepara de duas formas, né? Quem tem a individualização, ou seja, tem lá já o reloginho nas unidades, seja de água ou gás, enfim, já está meio que preparado, né? Então, uma coisa já entrou numa discussão já lá atrás, já tem a dispersão, isso já é tranquilo. Mas mesmo assim, o custo aumenta, porque efetivamente o que acontece muito é que o morador coloca a 42, 45 graus lá o aquecedor e mistura lá a Joga mais água fria. E aí o que acontece é que você gasta mais água, você consome mais gás. E o correto realmente é você baixar para 28, 30 graus e usar só uma aprumada, né? Só a água. Isso é um problema e nem todo mundo, por mais que você divulgue isso, a gente começa a fazer uma divulgação bem forte, por mais que você divulgue, nem todo mundo faz isso, né? Eu sei disso e não faço na minha casa, imagina o resto morador. Então, o que acontece? A gente tem, primeiro, essa dificuldade. A segunda dificuldade, na minha opinião, eu não lembro se foi na pandemia, foi em 2022, mas a gente teve um aumento de gás quase que 2 vezes, né, no mesmo ano e a população nunca acompanha isso. Então, eles não acompanham, primeiro, os aumentos, segundo, o consumo, então isso virou uma bola de neve no grupo de moradores do condomínio. Principalmente. E aí você sempre tem que fazer, é fatal, você sempre tem que fazer uma reunião com os moradores para explicar o aumento do custo. Isso para quem está individualizado. Quem não está individualizado, é pior ainda, Bem né? pior. É pior porque a gente começa a pegar pessoas que estão fazendo uma diluição e cai naquilo que você falou, né? Que é o cara, ele tem lá uma impressão que ela paga pelo vizinho muito mais do que paga para ele.
E agora aqui em São Paulo, em especial, as construtoras começaram a retomar um negócio chamado caldeira. É verdade. Então, o que acontece? A caldeira, quando ela é instalada por um custo muito menor de infraestrutura para os moradores, que eles usam, na verdade, o PPP, que é aquele PPP, o PP, não sei o nome, mas é uma tubulação de plástico, que é mais barato. barata. É verdade. E aí, eles fornecem dentro de uma central a água quente para o morador. Só dá problema isso, né? Isso era uma coisa que acontecia antigamente, tubulação de cobre, e voltou agora por conta de custo. Tive muito condomínio assim. E o ponto é, a caldeira não para. O aquecimento não para. Então, o custo que a gente vende de gás é absurdo. Então, muito facilmente você pega não residenciais com custo de R$500 de gás. É verdade. Então, isso já é um problema. Então, a eficiência energética, de uma forma ampla, quando a gente traz ela, já é um problema. Quando a gente começa a trazer ela para o consumo individual, e ainda mais o gás e água, é o impacto direto financeiro. O impacto direto financeiro para a gente, que é síndico, é reclamação, você não está gerindo bem, tudo quando você olha, na verdade a gestão é dele, individual da casa dele. É a desconfiança da qualidade da gestão versus os péssimos hábitos que eles têm dentro do condomínio, né? Engraçado isso. Um pouco, eu não chamaria de qualidade da gestão, eu acho que chamaria de desconfiança, porque assim, é bem legal essa informação. Desconfiança da gestão, da nossa gestão. Desconfiança, desculpa, desconhecimento, quis dizer. Sabe por quê? Porque assim, estava comentando aqui com ela um pouquinho antes. A gente tem dois tipos de entrega, né? O gás que é canalizado, ele é feito com um tipo de gás, e o que é botijão é feito de uma outra forma. Elas têm diferença de produto, né? Eficiência de queima, essas coisas todas, aí você pode falar melhor. Mas o ponto é, puxando ainda, tem muita particularidade, como por exemplo, quando a gente tem um prédio, a gente tem, quando é canalizado, 4 bicos sendo entregues, cada um dos bicos com coeficiente de custo diferente pelo metro cúbico. E aí o que acontece? O síndico não tem locais que ele discute como vocês estão fazendo aqui. Deixa eu explicar como que é esse negócio de gás. Deixa eu te falar, pouca gente fala, é igual implantação, Rafa, que pouca gente fala sobre implantação. É verdade. E aí todo síndico quer pegar a implantação. Quando pega a implantação, pega cobrando pouco, é isso. E achando que vai fazer, e acaba se ferrando, porque é onde você tem mais trabalho, onde você precisa de mais técnica. Mais conhecimento, é isso aí. Então, eu acho que esse viés de eficiência energética, especificamente o gás, é um ponto que é pouco trabalhado e com pouca técnica aplicada. É verdade. Isso acho que, na minha opinião, é a falha da distribuição de mercado, que é hoje concentrada em poucas empresas. Então, por exemplo, São Paulo a gente tem uma só que faz essa distribuição. Verdade. E é concorrência, né? Quanto mais concorrência, melhor o produto. A gente sabe disso já, né? Como é que você lida eu já vou te dar a palavra, desculpa, viu, Ida? Como é que você lida com essas reclamações? Eu sei que você tem muitos condomínios, é um síndico aí que está há muito tempo, né, nessa jornada, um dos primeiros síndicos profissionais em São Paulo. Como é que você lida com essa chuva de reclamação, sendo que boa parte desse problema é causado pelo próprio hábito do morador dentro do seu... Como é que você lida com isso? Tem um problema aí que, assim, a gente tem que tomar uma atenção, porque existe é muito engraçado isso, são mercados que aproveitam de uma falha de outro mercado, né? Então, quem aproveita na falha desse mercado de a entrega direta do gás para o edifício, só que o edifício ele não pode ser considerado um edifício, eles são várias moradias. Tanto que quando você pega um edifício e depois vai lá fazer a individualização, ou fazer, na verdade, colocar as economias da conta de água, as economias, porque muda a tarifação, cai, não é uma só e tal. As concessionárias não olham isso. Então é uma falha. Por ser uma falha, o que acontece? Outras empresas acabam aparecendo. Então a gente precisa de uma necessidade de aferição daquele consumo individual. Exato. Né? E aí começa a aparecer as empresas que fazem o autogestão. Na leitura, é isso aí. Né? E é a pior, assim, eu conheço a DIL, conheço a Lau, conheço todas que fabricam o equipamento, né? Fui na fábrica de todas elas, conheço quase todo mundo, o pessoal da Hidromíter, CAS, conheço todo mundo nesse mercado. O ponto é, existem algumas que têm falhas técnicas de aferição, né? E aí começam as maluquices, né? A gente tem aí prédios que são cabeados para poder fazer medição. Nunca vai bater. Pega um hall, pega 4 unidades e cabeia para uma transmissão só. Exato. Enfim, e começa a gerar um monte de problema. Então, a falha técnica, na verdade, é a aferição. Então, quando a gente vai conferir, quando a pessoa começa a pegar dia a dia a aferição dela e compara com o que está sendo entregue, já tem diferença. É verdade. Primeiro ponto de desconfiança. Quem contratou essa empresa? Foi o síndico. Exato. Então,
olha como eu estou trazendo para o lado técnico, né? A gente tem um lado técnico da entrega, tem um lado técnico da verdade. aferição, e quem recebe isso é o síndico. Então, eu acho que por conta do mercado ser mal trabalhado, por conta da falta de informação, por conta de a gente falar muito pouco, isso é uma coisa para vocês do Síndico Lab, para a gente falar muito pouco sobre individualização de água ou gás, a gente acaba tendo esse viés de falha no mercado e aí o síndico recebe muito isso. Você perguntou para mim como que eu lido. Primeiro, eu não erro na contratação de empresa para fazer essa medição que a gente chama de autogestão, né, que é a medição das unidades, porque aí você já elimina boa parte do problema. Segundo, por experiência, já sei as falhas que a gente tem dentro das concessionárias, dentro das pessoas que fornecem. Ainda não é muito fácil você pegar os bujões, né? É bujão o nome? Cilindro. Cilindro. Eu tenho 2 da minha carteira que eu atendo. Das meninas eu até estou fazendo esforço de lembrar, mas não lembro. Mas assim, ainda não é muito comum isso. Mas eu já sei todas as falhas que a concessionária dá por experiência. Então eu já vou direto na concessionária. E aí a gente vai trabalhando os moradores ao longo do tempo de, reduz seu custo e por aí vai. Existe uma coisa que a gente aprendeu, que é o seguinte, as pessoas entendem, até comentando, né, não tem individualização e o consumo é alto, o pessoal fala, meu vizinho está cozinhando para fora, está fazendo iFood. Nossa, o que mais tem? Aconteceu muito na pandemia isso, né? Realmente aconteceu. Só que se você for comparar o ofensor, que é um fogão, que é um forno, ele é muito menor que se você deixar o aquecedor sobrecarregado. 20 minutos de banho. Exato, e as pessoas não entendem isso. Exato. E aí a gente fez uma comparação, aí foi uma coisa muito técnica, a gente pegou um forno, comparou com a queima por hora, comparou com o custo do não sei o quê, e depois comparou com um queimador, que é o aquecedor, colocando 20 minutos. Dava assim, 2, 3 vezes. Você entende? Olha que absurdo, a gente né? começa a demonstrar de forma técnica. Só que, Rafa, para a gente chegar a esse ponto de forma técnica, a gente gastou horas. Então, o síndico que está ouvindo, ele precisa ter fontes para beber, né? Fala como o Diego Bassi, beber na fonte dessa questão. Para poder entender como que atua o mercado. Mas é técnica, não tem jeito. Agora eu vou pegar a pessoa que tem a capacidade de explicar para a gente. De explicar para essa audiência aqui, os síndicos profissionais, e não são poucos, em São Paulo a gente está falando de um número de quase 3 mil síndicos profissionais atuando. Fora os que estão entrando, fora os que têm 2 condomínios. Então, é uma população muito grande. E agora eu vou passar a palavra para a Iria, que é especialista, né, da Supergás Brás, que é esse o intuito. Trabalha com B2B e é especialista em individualização. Então, eu acho que de todos os episódios que a gente fez, esse é um dos temas mais complexos, que mora no imaginário do síndico, do morador, do zelador, da administradora, de todo mundo. Então agora eu vou pedir para você, por gentileza, ilumine aqui a nossa audiência, ilumine a gente também sobre esse assunto e ajude a gente a desvendar o mistério chamado individualização. Bom, é um prazer, Rafael. Obrigada pelo convite. Imagina. Primeiro, né? A gente vê aqui o Alexandre falando dessa demanda dos síndicos de ter um espaço de conversa, de esclarecimento. Então, acho que esse trabalho que vocês fazem tem muito valor. E obrigada por contar com a Supergás Brás para participar disso com vocês. Me apresentando um pouquinho, como você falou, né? Eu participo da gerência de produto B2B e cuido da medição individualizada. Né? Falando um pouquinho da Supergás Brás, a Supergás Brás é uma grande distribuidora de gás liquefeito de petróleo, né? O GLP. A gente faz parte de uma holding internacional holandesa, a SHB Energy. A gente completou 78 anos de mercado agora, então é uma empresa muito forte, muito consolidada, muito tradicional. Né? E se a gente está tanto tempo no mercado é porque a gente tem feito um bom trabalho, né? Com segurança, oferecendo soluções que atendam os nossos clientes. Falando sobre gestão e aí falando um pouquinho da medição individualizada, né? Hoje, quando a gente consegue colocar no condomínio a medição individualizada, e assim, não é tão difícil porque é uma demanda do síndico e do morador. É verdade. Né? Do síndico, porque se ele não tem essa medição individualizada, ele vai pegar uma conta de gás e vai ratear por todos os seus condôminos. E aí ele pode usar por fração ideal, usa ali a metragem, né, do apartamento, ou ele vai fazer uma conta simples. Tem 10 apartamentos, ele vai dividir a conta por 10. Mas cai justamente nisso que o Alexandre estava falando, né? Das pessoas que se sentem injustiçadas e aí já é um burburinho. E tudo que a gente quer é que não tenha burburinho. Exato. É a nossa luta. A gente não quer que falem de gás, né? A gente não quer que falem de Supergás Brás. Porque se não está falando é porque está tudo fluindo muito bem. Isso aí. Né? Então a medição individualizada dá uma garantia para os moradores deles pagarem pelos que eles estão consumindo. É a justiça social. É a justiça. Ele vai ser faturado pelo que ele consumiu. Exato. Né? Então isso traz uma tranquilidade para aquele morador que passa o dia fora, né? Como vocês comentaram. Então ele faz todas as refeições fora.
Então, ele tem um custo e tem a dona de casa que está cozinhando ali para os seus filhos, né? Tem que fazer o almoço, o jantar das crianças e tudo mais. Vai ter uma conta diferenciada. Então, toda essa gestão passa a ser nossa também, né? Então, para o morador tem o benefício da justiça social, como você comentou, e para o síndico é maravilhoso, porque a inadimplência sai dele também. Uma boa parte, né? Uma boa parte. É. Então, se ele não tem a medição individualizada, a gente cobra o condomínio, a inadimplência fica com ele, então é mais uma coisa para o síndico cuidar, dentre tantas coisas que o síndico cuida ali no dia a dia. É verdade. Então, a inadimplência fica numa relação super Gás-Brás e um morador, isso libera também e deixa o síndico ter tempo para cuidar do que realmente importa. E aí, quando vocês falam de gestão, né, essa dúvida, você falou, o morador quer logo saber por que minha conta aumentou, estou questionando, estou duvidando, né, começa a questionar o trabalho do síndico, se está fazendo com seriedade, que empresa que está contratando e tudo mais. Essa demanda não é só do síndico, é do morador também, chega muito fortemente para a gente, né? A gente roda anualmente o NPS, Net Promoter Score, então é uma pesquisa que a gente ouve o que o nosso cliente está falando. Bacana. E ele fala isso. Eu quero transparência, eu quero saber o meu consumo, eu quero me autosservir, eu não quero ficar numa central de atendimento 10 minutos, uma hora, né? Então, tudo isso chega para a gente como atividade e projetos novos a serem desenvolvidos. Mas ele consegue controlar o consumo mensal dele através de alguma tecnologia ou só através da conta? Não, a gente consegue mostrar para ele todo esse histórico que ele precisa ter. Então, hoje a gente tem um portal de atendimento que ele consegue ler todas essas informações, o aplicativo e o WhatsApp. Né? Então, o cliente, ele fala pra gente, olha, eu quero canal digital. O brasileiro ama o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp a gente já colocou no ar e tem uma série de melhorias ainda para implementar, para melhorar, porque o brasileiro, o consumidor, ele quer mandar uma mensagem e saber. Ele quer pegar a segunda via da fatura dele ali, né? Sem ter nenhum intermediário, nenhuma demora. Nada disso. 80%, o aplicativo mais aberto por 80% dos brasileiros é o WhatsApp. É onde a maior taxa de abertura de aplicativos no Brasil hoje, o primeiro lugar é o WhatsApp. Tanto que o maior ofensor nosso é esse. Não, ele é um complicador, mas ele também é o aplicativo mais utilizado, né? Então a gente não podem fugir disso. Não dá, né? Se a gente fugir disso, a gente está fugindo do maior canal de comunicação. Sim. Mas quando a gente quer um atendimento, eu quero abrir o aplicativo que eu estou o dia inteiro e quero resolver rápido. Não é? Ô, Rafa, mas tem uma coisa que muda todo o jogo, né? Que ela comentou que não tinha caído minha ficha quando a gente estava conversando. Vamos lá. Gestão de água e gás, tá? Eles nasceram, na verdade, a individualização de água e gás, eles começou mais ou menos lá para 2014, 2013, veio. A gente fez através da DIL, enfim. A DIL é eu estou falando que é a tecnologia de medição, né? O aparelho. Eu conheço bem eles, muito bons. E assim, só para vocês entenderem, é uma fração de 1% de uma empresa alemã que é bélica. É muito engraçado. Eu conheci o Perlúcio da DIL, que acho que até faleceu na pandemia. Mas enfim, o que acontece? Porque eu estou puxando esse assunto. Porque no início ele saiu por uma solução de inadimplência. Sim. Qual era a intenção do síndico? Eu vou individualizar minha água, eu vou individualizar o gás e vou cobrar individualmente. Se o cara não pagar a cota colonial, eu cobro. É isso aí. E a tecnologia deixava de fazer isso. Só começou a gerar uma questão jurídica de ser bens essenciais, consumos essenciais. Não pode ou não pode. Bens essenciais, e aí você começou a gerar um problema. A concessionária, estou falando do ambiente São Paulo, no Brasil eu não sei como funciona de uma forma geral, mas São Paulo. A concessionária não chega ao morador. São poucos condomínios que eles têm lá toda a infraestrutura aprovada, seja pela água, seja pelo gás. Muito bem. Então, o que acontece? Ele passou, na verdade, a ser a justiça social. Então, a pressão ela mudou. Era uma pressão de gestão, economia e também corte de água para combater a inadimplência. E aí ela mudou para um cenário de falando, pô, o morador agora quer. E pra gente, isso é um problema, porque eu estou atendendo a demanda do morador, mas não necessariamente eu estou atendendo o meu problema. Porque, na verdade, rotina, entendeu? Porque, na verdade, às vezes a gente tem até um problema. Por exemplo, a gente, na verdade, para um período do dia, né? Você sabe bem, para verificar a tabela está certa, se essa empresa que está fazendo a medição, ela não comeu bola, se tem alguma coisa fora. Se os moradores estão recebendo, né, a informação. Se estão recebendo informação. A gente eu tomo cuidado com a métrica para saber, pô, um cara está
consumindo muito, do nada parou de consumir. Eu tenho um condomínio de casas aqui em Tamboré que os caras, eles literalmente, eles alteram o reloginho. Muito. Então, a gente precisa tomar atenção com isso. Então, vamos lá. Quando eu começo a transferir para vocês o problema, primeiro, não é questão que eu posso cortar. A gente tem índices de corte gigante para quem tem, né, esse tipo de gestão. Ou seja, o cara parou de pagar, ele vai lá e corta e, cara, fica sem gás, fica sem água. Não dá, né? Impossível. Então, é uma coisa a mais. É bem importante você falar dessa forma e deixar claro aqui que quando a gente começa a trazer isso, eu começo a trazer o poder da corta e da punição, do custo e também da falta de ofensão, né? Eu não sei nem se existe esse termo, mas eu não começo a deteriorar a minha previsão orçamentária. É verdade. Porque o cara deixa ele ficar inadimplente, ele não combate direto lá e pelo menos fica um pouco mais protegida. Reduz um pouco, porque né? Isso, na verdade, eu não tinha nem percebido, mas estou puxando esse trajeto todo para vocês entenderem que vocês estão trazendo uma solução pra gente que lá atrás ela era importante e que hoje a gente não tem. É verdade. Eles cuidam dessa parte, livram o nosso caixa, nos dá a liberdade financeira. Sim. Você não tem que cortar, porque corta. Vai lá e corta do morador. Você vai ter um inimigo pro resto da sua vida, pelo menos nós. Energia elétrica, né? Quantas vezes não brigaram com a gente? Pô, o cara tá aqui pra cortar. Mas ele pode. Mas eu paguei, mas é você e ele a relação. Exato. Eu sou só um controlador de acesso. Eu não tenho responsabilidade. Você vê, mesmo não sendo a individualização pelo condomínio, é da concessionária de luz. Tem problema. Ele não pagou, é um problema, né, de fluxo de informação. E o problema acaba, no final ainda acaba sendo nosso, porque a gente permitiu a entrada. Sim. Mas, dentro da matrícula da convenção, tá lá que a gente deve deixar ele entrar. É permitido por lei a concessionária entrar para realizar o corte. Por 99 anos, se você for ler, a maioria é essa permissão de 99 anos. Então eles podem entrar e podem cortar. A gente ainda faz uma benfeitoria que é ligar para o apartamento. Falar, olha, tô com a concessionária aqui. Não quer tentar pagar? Isso. Não quer dar um jeito? A gente segura aqui, tô te informando. E mesmo assim, já vem pedra. Mas não é nossa responsabilidade. Sim. Se acontece a mesma coisa com o gás, com essa tecnologia, sabe, com uma empresa boa, Brandini falou bem, tem que escolher bem os seus fornecedores. Você escolhe mal, olha, você tem um problema muito grande. Eu já tive uma experiência como síndico em Barueri, um condomínio que era atendido por uma empresa parecida com a de vocês, não era a concessionária, e simplesmente o caminhão quebrou. Eu não fui avisado, não foi feito a alimentação do meu cilindro naquele dia, foi feito no dia. Eu passei uma noite sem gás. Aconteceu comigo também. Por quê? Justamente porque não comunicou. Se tivesse comunicado, olha, não vamos hoje. Porque eu não estava sabendo que precisavam, não. Eles simplesmente e não vieram. Então, olha só o problema que eu tenho. Quando comunica, você se antecipa, né? Comunicado. Gente, não tem gás. Tive também um problema em Alphaville, com a concessionária. Tiveram uma obra, perfuraram um tubo, eu fiquei 2 dias sem gás. Então, a dependência da qualidade do fornecedor faz toda a diferença. Mas, não precisa nem ter aí. Uma coisa que a gente acaba acontecendo com muito problema, que a gente precisa pressionar, enfim, uma coisa que acaba acontecendo muito é quando a pessoa ela vai trocar o aparelho, instalar o aparelho de aquecimento e ele inverte. Nossa, enche de água o tubo de gás. Acaba com a nossa síndico não queira, se você não sabe, não queira saber o que é isso. São 2 dias sem água, garanto para você, no mínimo, se você fizer uma gestão muito boa, são 2 dias. Baita custo. Como chama isso? É pressurização da rede. Pressurização da rede. Eles colocam ar e fica soltando lá para tirar toda a água, cara. Porque eles vão meter solda ali. Aí o que acontece? O morador vai perguntar, pô, mas você não está fazendo a gestão das obras? Você não tá... Eu falei, cara, o cara subiu de madrugada com um negócio, colocou lá. É microgestão, né? Eu já tive cada problema desse. Eu tive um condomínio também em Cajamar, gigante, grande, 6 torres. E o cara inverteu simplesmente, porque parece que tem uma marca que ela é invertida. Enfim, ele troca. E essa água desce e entra água em toda a rede. Você tem que tirar toda a água, você tem que mexer com solda. Teve um síndico em Osasco que aconteceu isso, os técnicos vieram, explodiu a tubulação. E esse cara, o técnico, veio a falecer. Ele foi carbonizado. Isso é tão sério que a gente tem eu não vou lembrar o órgão, mas tem um órgão que classifica todas as empresas que podem trabalhar em tubulação de gás. E não são muitas, não. Para fazer a pressurização, tem até teste de estanqueidade de pressão, né? Então, é bem difícil, é caro.
muito caro. Muito, nossa. Muito caro. Ele tem que fazer isso, trabalhar na corte do cobre. Se for PPT, pior ainda. Pior ele se ainda, ferrou. 10 vezes. Então, Eu sonho para pegar de cobre. É. Então veja, né? Olha só o tamanho que é essa situação para o síndico, a pouca informação que a gente tem e a preciosidade que está sendo esse conteúdo, porque você já explicou para a gente como é que funciona a individualização. Ele já deu a solução de tudo aquele problema que acarreta uma péssima escolha, né? Porque eu vejo hoje eu sou um militante da área condominial, e eu vejo hoje a gente refém de uma obrigatoriedade de uso de uma estrutura que nem sempre é a que eu quero. E agora eu vejo que só hoje, né, passou quantos anos da gente nesse problema? 10 anos. Só hoje existe um conteúdo específico falando sobre isso, que somos nós agora. E eu acho que essa demanda por conteúdo acontece em diversas esferas, né? E as empresas têm que estar atentas a isso. Precisa. Então, assim, o nosso cliente, que é o síndico, mas a gente não fala só com o síndico, a gente fala com todos os moradores que aquele síndico atende, demandam dessa informação também. Então, a gente trabalha com muita transparência, né? Então, no aplicativo, ele vai conseguir ver o histórico do consumo dele. Ele vai conseguir ver a fatura dele. Ele vai conseguir emitir uma segunda via de fatura. Ele vai conseguir mudar para débito automático para não se preocupar com o vencimento e não ficar com medo de ser cortado, como a gente estava falando, né? Ele consegue fazer mudanças cadastrais ali, sem encarar uma central de atendimento. Mas o que a gente sempre fala, né? A gente tem cliente que ainda quer falar com alguém. Exato. E para essas pessoas, a gente tem uma central de atendimento. Que bom, isso é ótimo. Então, assim, a gente foca muito em informação, justamente isso que a gente está falando, né? Em transparência, em comodidade. Ninguém tem mais tempo para resolver uma questão, né? A gente, como consumidor, a gente está com alguma questão com alguma empresa, a gente quer resolver rápido. Quer mandar um WhatsApp e resolver, quer entrar no portal e resolver, né? E a gente entende que o nosso cliente quer isso também. Então, além, né, dos canais digitais, que é um grande esforço da companhia e que a gente entende que o mercado caminha para isso, a gente tem a central de atendimento, como eu falei, e a gente ainda tem consultores, né? Então, os síndicos ainda conseguem contar com os nossos consultores. Nossas questões que você comentou que passa no seu condomínio, a gente tem uma pessoa técnica, né, um consultor da Supergás Brás que entende muito do nosso negócio. É tudo que a gente precisa. Que entende muito do GLP, que entende muito dos cilindros, que entende muito da instalação, que cuida de manutenção, né, para assessorar. Então, assim, a Supergás Brás, eu acho que ela vem sendo reconhecida por essa seriedade, né? E assim, a gente não tem um serviço padronizado. Todos os nossos clientes recebem o mesmo tipo de serviço. Não. A gente vai personalizar, né? Cada condomínio tem uma demanda diferente. Tem que ser. Tem que ser, né? Então, a gente consegue ter essa visão para atender a solução para o seu condomínio específico, né? Então, acho que é dessa forma que a gente vem caminhando. Esse ponto é tão importante, né? É que vocês estão falando, vem um monte de coisa, a gente não tem nem tempo para falar tudo. A então, gente não teria limites eu nesse acho que tem uma função para vocês aí de trazer mais pessoas aqui que possam cooperar, sei lá. Desmistificar também, né? Minissérie. É falar na fonte, né? É com quem entende, o especialista. Um ponto bem importante é o seguinte, esse mercado ele é tão difícil, porque assim, o seu telefone, vamos considerar, o seu telefone é Claro, o dela é TIM e o meu é Vivo. Mas se eu pegar o meu chip e colocar no seu, vai funcionar, não vai? É verdade. E vice-versa vai. Ainda existem tecnologias que você faz uma aquisição, que são centenas de milhares de reais, vende uma configuração para os moradores, e aí você começa a ter uma má gestão daquele autogestão, você começa a fazer não a instalação, a medição errada, aí você fala, então tá bom, agora eu vou trocar, você vai para outro e fala, não leio. Não funciona. Aí sabe o que acontece? Você tem que fazer uma coisa que é chamada medição visual, que é um técnico que tem que entrar, tirar a foto do reloginho. Gente, isso é problema. Não, você trouxe à tona a pedra. Sabe, põe o tênis de manhã, você sai com aquela pedra o dia inteiro. Então, isso. Você percebe como é importante. Eu estou falando isso, lógico, gente, a gente está falando aqui de um tema, a gente está falando com eles que são especialistas, não é a questão dele, é como vocês estão lendo o mercado e trazendo a solução. Porque, vamos lá, o que traz aqui de solução? Eu consigo cortar a unidade. Duvido que alguém que é atendido pela concessionária, duvido que alguém que está vendo a gente que não seja a infraestrutura direta da concessionária, que tem alguns prédios que tem isso, tá? Tem uma concessionária que fez até um negócio pré-pago. Você paga e depois... É muito engraçado, é um prédio bem antigo que eu tenho. Bom, quem não tem, não tenha como cortar. Segundo,
a tecnologia ser possível de você fazer essa aferição de uma Aberta, forma né? clara, aberta, Exato. atendimento. Terceiro, tudo que eu quero, eu estou passando isso por um condomínio agora, é falar assim, é água, é gás, o problema não é comigo, liga para esse número aqui, ó. É o que eu mais quero na vida. Liga para esse número aqui e resolve. É igual, a gente tem que tirar, né, os problemas. Existem dois tipos, Tem né? lá. O nosso e o dos outros. Exatamente. Esse não é nosso. Posso arrumar uma briga aqui? Tem gente que não vai gostar não, mas eu vou arrumar essa briga aí. Me fala uma coisa. Eu tenho hoje a empresa que eu sou obrigado a trabalhar, que é a concessionária. E tem a Supergasbras, entre outras. Se for analisar macro, eu sei que são detalhes, são negociações, mas quantos por cento eu consigo economizar indo para o GLP? Pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Posso arrumar outra briga? E essa briga é maior. A segurança. Muitos moradores ficam um pouco resistentes em relação à troca, né, do encanado para o cilindro. Me fala um pouco dessa segurança. Essa briga a gente precisa arrumar, e na verdade não é uma briga, é uma solução. Porque é o que os moradores imaginam. Pô, aonde eu vou colocar os cilindros? E tudo bem, a gente sabe que é possível. Mas nível de segurança, fala um pouquinho pra gente sobre isso, que isso é uma resistência dos moradores. Sim, não, e é importante, né? A gente, como consumidor, também quer trabalhar com fornecedores que passem segurança pra gente, né? E para a Supergasbras, segurança é inegociável. Então, assim, se em algum ambiente não for seguro pra gente operar, a gente não quer estar. Bacana. Então, por ser parte, né, de uma multinacional holandesa, além de todas as normas brasileiras, regulamentação brasileira, né, documentação de corpo de bombeiros, etc., a gente passa por regulamentação internacional também. Muito então, bom. o nosso processo de abastecimento de instalação é muito seguro. A gente passa por uma série de manutenções, né? Então, assim, não precisa o síndico adquirir uma manutenção anual. Não, isso já está em contrato, né? Tem uma manutenção preventiva, a manutenção no momento que a gente faz o abastecimento. Toda vez que a gente faz o abastecimento, tem um checklist ali para o nosso funcionário checar se está operando com normalidade. E aí, para aí, nesse ponto. Esse ponto é interessante. Eu vou ter um funcionário ali quase todo mês. Sim. E eu não tenho isso hoje nos nossos condomínios, então eu não consigo garantir a extrema segurança. Esse funcionário que vai fazer lá o abastecimento, ele faz uma análise? Faz, com certeza. Mas a nossa equipe é altamente treinada. Então né? É muito mais seguro. Sim, além da gente ter o jeito super de atender, né, que a gente chama e propaga, e essas pessoas são muito treinadas, eles passam por treinamentos técnicos também. Sempre, né? Reciclagens. Então a gente vai em loco ensinar para ele tudo que ele tem que verificar. Então a gente tem especialista na Muito ponta. bom. A gente vai ter especialistas nos condomínios, né? E falando de solução também, quando você no início falou de condomínio em implantação, que o síndico quer, né? E cobra pouco, e depois vê o problema que dá. A nossa equipe técnica também consegue ajudar condomínios que estão em momento de instalação. Como é que a gente ajuda, né? A nossa equipe é muito técnica, então a gente consegue ajudar na obra, no projeto, no paisagismo, no local que esses tanques vão ser instalados. Que bacana né? isso. A gente pensa e a gente trabalha em parceria, então a gente quer que tanto construtoras, incorporadoras tenham um payback razoável, né? Então a gente vai pensar em custo também, a gente vai pensar em solução customizada para aquele condomínio que vai ser criado, e mais do que isso, né? Uma coisa que eu acho muito legal que a gente trabalha. A gente não trabalha só com essas grandes incorporadoras e construtoras. A gente está pensando também nesse morador futuro que vai estar ali. Muito bom. Esse cara que vai estar ali, depois que esse prédio for construído, ele vai conseguir arcar com as suas despesas? Né? A gente sabe que o GLP tem um poder calorífico maior, que ele emite menos gás carbônico, que ele é mais econômico. Por que não esse produto ser para esse morador futuro? Muito né? bom. Então a gente tem um papel de assessoria e de viabilidade assim, dos negócios muito grande. Né? Os nossos consultores que estão na ponta fazendo essas negociações têm esse objetivo. É que o cliente deles é o mesmo que o nosso. Exatamente. Né? Totalmente. É o morador. Em menor proporção, porque a gente cuida de outras coisas. Gente, a gente está se despedindo aí desse episódio, foi maravilhoso. Você iluminou aí o nosso caminho em relação à individualização, que é um grande obstáculo. Eu agradeço a Supergasbras por essa disponibilidade, de topar falar com o nosso público, de topar falar com nossos colegas de trabalho. Não tenho nem como agradecer. E agradecer esse cara aqui que... É um prazer. É uma figura do mercado condominial, é um ícone. Eu sei que não estou rasgando seda, nunca me pagou um café, tô brincando, já pagou o almoço. Mas eu quero agradecer porque você é um dos caras que mais contribui para conteúdo, junto com o Ricardo Carpati lá no estúdio,
né? Vocês têm um programa juntos, não é Tem isso? o Síndico em Ação. Síndico em Ação. Então, muito conteúdo, se vocês procurarem aí, pessoal, procura esse programa, o Síndico em Ação, que ele tem um conteúdo que você não precisa nem fazer curso. É verdade. De toda a experiência que eles colocam nesse programa, nesse quadro, também na Conde TV, não precisa nem de curso. O cara que assistir muitos episódios ali, como é o nosso objetivo aqui, vai entender que esse cara é um dos maiores geradores de conteúdo, junto com o Ricardo, do mercado condominial, disparado lá na frente. Tudo isso para agradecer que eu vim até aqui. Não faz isso. Não, cara. mas eu vou ficar me preciso sentindo- deixar claras as Imagina, coisas. É um prazer. A gente já estava precisando fazer alguma coisa, né? Faz tempo. Eu já gravei com o Felipe Lima aqui no seu... Foi Felipe é mesmo. um amigaço nosso, mas eu acho que a gente tem também que agradecer, né, assim, a posição que vocês têm. Eu acho que o Síndico Lab ele vem crescendo e é uma frente de informação muito grande para síndicos. E síndicos é aí que eu vejo que tem muito para entregar. É muito importante. Nosso mercado, isso é uma coisa importante vocês saberem, né? O nosso mercado ele cresceu muito via o Instagram. Então tem muita gente querendo aparecer e esquecendo de trabalhar. E vocês estão fazendo o contrário. Isso é importante. Tocou no ponto, né? Ah. Eu sempre falo, dou essa dica para todo síndico. O síndico ele tem que fazer o marketing, tudo bem. Tem que aparecer para o mercado interno, ok. Mas o objetivo do marketing dele é para o cliente morador. Mas eu não sei por que Cargas da Água ele teima em fazer marketing para o outro Pro síndico. síndico, é impressionante. Mas eu acho que isso vai mudar. Tem muito Eu acho síndico que que já vem mudando. já está entendendo Eu sou que... um dos que eu acho que você me vê muito pouco em evento. Não, é bom estar em evento para você entender, conhecer as tendências, multiplicar conhecimento, mas, gente, o cliente está ali esperando o seu marketing, né? Você atingir ele. Então, façamos marketing para quem é nosso cliente, né? Mas isso é um gatilho que vocês estão trazendo, então tá muito, Uma hora muda. Tá muito bacana. Gente, obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência, obrigado à equipe aí que está aí, obrigado por Gás e Prandini. Obrigado Obrigado a mesmo, de vocês. verdade. Valeu, Obrigada. gente. Obrigado.